Um computador, por exemplo, ele tem a entrada, processamento e a saída. Como que funciona o nosso cérebro? Da mesma forma, entrada, processamento, saída. Quando você está lançando uma nota fiscal, você está rodando um programinha chamado lançar nota fiscal. Quando você vai tomar banho, quando você vai no mercado, quando você vai se alimentar, quando você vai lavar prato. O tempo todo você vai rodando um programinha atrás do outro. E no seu trabalho, no seu dia a dia, não é diferente. Então, quando você vai, por exemplo, analisar um SPED fiscal, um lançamento fiscal que foi feito, como é que você faz? Entrada, ó, CFP, se tem alíquota, tem base, não tem base, processamento. Que operação é essa? Uma operação de revenda, é uma operação de uso e consumo, é uma compra, é uma venda, é dentro do Estado, é fora do Estado? Quantas regras existem dentro de você? É que você já conhece, já sabe, já utiliza de maneira automática e instantânea, mas talvez nunca tenha parado para pensar que essas mesmas informações que você já conhece, né, que são básicas aí da área fiscal tributária, são elas que vão te ajudar a automatizar suas rotinas de trabalho. São elas que vão te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem ajudar ou atrapalhar a sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e gerar como efeito colateral para você mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: preciso ser um programador para automatizar minhas rotinas fiscais e tributárias? E antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 7 e 11 de fevereiro de 2022, onde eu vou em 3 aulas te mostrar como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e conseguir aqueles efeitos colaterais que eu citei de aumentar o salário, ter mais tempo livre e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Para se inscrever é super fácil, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai para uma página, depois que você colocar lá o seu e-mail, vai cair numa página de obrigado, onde vai ter um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu vou passar para você todas as informações, todos os detalhes sobre o que vai rolar durante a Semana da Automação Fiscal. Então vamos nessa. E aí, eu preciso ser um programador para conseguir automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Bom, a resposta para essa pergunta é sim e não. Por que sim e não? Porque eu preciso te explicar um contexto. Existe uma ideia do que é programação e existe aquela programação que a gente vai utilizar no nosso dia a dia de trabalho, tá? Então, eu preciso te explicar a diferença que existe. Então, quais são os tipos de programação que existem e aí, a partir disso, a gente consegue desenvolver uma linha de raciocínio e aí a gente vai saber se é sim ou se é não, no seu caso específico. Então, eu separei aqui em 3 tipos, tá? Então, primeiro, que a maioria das pessoas acha que é. O que é que a maioria das pessoas acha que é programação? Depois, o que é que ela realmente é? E, por fim, como que é dentro do contexto da automação fiscal, dentro da área fiscal e tributária, qual o uso de programação que eu vou fazer. E, a partir disso, a gente vai conseguir julgar com mais propriedade, com mais clareza, se eu realmente preciso aprofundar, ser um programador profissional, né, estudar muito sobre programação, para eu conseguir automatizar minhas rotinas fiscais e tributárias ou não. Então, o primeiro tópico aqui, o que é que a maioria das pessoas acha, ou que a maioria das pessoas pensa que é programação. Então, boa parte das pessoas acha que para ser um programador, você tem que ser um cara gênio, que você tem que adorar matemática, ser um nerd, né? Usar aquelas camisas sociais com moletom por cima e óculos. E, na verdade, não é nada disso. Tá? A programação está acessível a todos que tiverem interesse, que quiserem aprender sobre ela. E aí a gente entra no segundo tópico, que é o que é realmente a programação. A programação, ela nada mais é do que uma sequência de passos lógicos, uma estrutura com passos lógicos que te ajudam a resolver um problema específico. Então, a programação ela existe para resolver os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Né? Sempre que a gente tiver, por exemplo, agora já está extrapolando isso, né? Já estão começando aí a construir robôs humanoides que fazem tarefas de casa e tal. Então, tudo isso tem como pano de fundo a programação. Agora sim, para dentro do contexto da área fiscal e tributária, que é o nosso terceiro tópico aqui, o que é que eu preciso saber sobre programação? Eu tenho que saber criar um robô, eu tenho que estudar
fazer uma faculdade de programação para eu conseguir automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Não, definitivamente não. Eu vou usar, para explicar isso para você, eu vou usar uma analogia da própria área contábil. Então, a gente tem lá a formação de contabilidade, o cara se forma contador. E aí, dentro da contabilidade, a gente tem várias áreas, tem várias vertentes. Você tem lá a pessoa que atua no setor contábil, né, que faz lá o débito, crédito, balanço. Você tem o cara da área fiscal, que é o nosso caso aqui, apura impostos, né, envia declarações. Você tem o pessoal da área de pessoal, departamento pessoal, que envia lá as folhas de pagamento, faz lá as CATs. E a gente tem o pessoal do jurídico, que abre empresa, fecha empresa, faz alteração contratual. Então, observe que a natureza do trabalho, embora, né, você seja um contador e esteja habilitado para atuar em qualquer uma dessas áreas, ela é diferente. Tem gente que quer aprender, não, eu quero saber tudo porque eu vou dominar o negócio todo. Tem gente que fala, não, eu vou atuar só na área fiscal, porque eu sou apaixonado pela área fiscal. Ah, eu sou apaixonado pelo contábil, então vou focar só no contábil. Outro quer só a procuradoria. Então, você vai escolhendo quais vertentes você vai aprofundar, né? E acredito que é assim para muitas e muitas áreas. Engenharia, por exemplo, né? A gente tem a engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia civil, né? E aí vai. Então, toda a área, ela tende a ter subdivisões, tende a ter ramificações. Com a programação é a mesma coisa. Então, você tem profissionais que preferem atuar lá na parte de infraestrutura, configurar uma rede de computadores, né? Ou a infraestrutura interna para que um computador possa resolver determinados problemas. Você tem o pessoal que gosta de construir softwares para que a gente utilize no nosso dia a dia. Tem o pessoal também, chegando agora aí, da análise de dados, né? Então, é esse terceiro grupo aí que a gente está inserido, tá? Eu não conheço aprofundadamente sobre programação, mas eu consigo enxergar essas três áreas. Provavelmente devem ter muito mais. Então, a gente precisa aprofundar sobre análise de dados. E por que eu vou aprofundar sobre análise de dados? E como que a programação pode me ajudar a fazer análise das informações que eu preciso fazer? Então, ó, qual tipo de programação necessária para a gente transformar horas de trabalho em minutos? Então, vamos pensar um pouquinho sobre a natureza do nosso trabalho. O que é que a gente faz naturalmente no nosso dia a dia? A gente lida com documentos fiscais, né? Ou com declarações. Então, eu vou estar trabalhando com DANF, né? Seja em PDF, seja em papel, ou XML propriamente dito, ou vou estar trabalhando lá com os dados do SPED fiscal, SPED de contribuições, né? Às vezes a gente mexe nisso bem por dentro do sistema. Mas no final das contas, o que eu estou fazendo é isso, que a gente está o tempo inteiro analisando e manipulando dados. Tá? E esses dados, tá? A gente, estou manipulando o XML, estou manipulando o TXT. O que é que tem dentro de um arquivo XML? O que é que tem dentro de um arquivo TXT? Tem dados, informações. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, qual é o nosso trabalho da área fiscal e tributária? É manipular, analisar e manipular dados, tá? Informações. Só que esses dados vêm em formatos diferentes. Então, vez por outra, você recebe lá uma planilha Excel da contabilidade, do sistema, por exemplo, da empresa, que você trabalha lá no escritório de contabilidade, lá com aquela tabelinha, né, do cadastro de produtos, para você fazer o bloco H, por exemplo, que é um inventário. Então, às vezes você recebe um CSV que sai do sistema, às vezes você precisa fazer um cruzamento de dados, você recebe as informações em XML, ou você quer pegar as informações lá do SPED fiscal, que vai vir dentro de um arquivo TXT. Então, são formatos diferentes, mas no final das contas a gente sempre está fazendo a mesma coisa, a gente está analisando informações para depois tomar decisões onde a gente vai alterar esses dados. Então, o lançamento de nota fiscal de entrada é um grande exemplo disso. Então, quando eu recebo uma nota, trabalhando numa empresa comercial, industrial, no escritório de contabilidade, eu vou analisar essa nota e eu vou chegar a uma conclusão. Qual a finalidade de aquisição dessa nota? Para que é que eu estou comprando essa mercadoria? Eu estou comprando para consumir, eu estou comprando para ativo, eu estou comprando para revender. Eu estou comprando para revender, mas o produto é da substituição tributária. Eu estou comprando para industrializar. Então, tem diversas situações que podem acabar acontecendo. Primeira coisa que eu preciso saber é qual a finalidade de aquisição dessa mercadoria. Com base na finalidade de aquisição, eu vou tomar uma ou outra ação. Eu vou escolher qual atitude eu vou tomar referente àquela situação que está acontecendo naquele momento. O que é que eu estou fazendo nesse momento? Estou analisando informações, eu estou analisando dados. Então, é natural que a gente aprenda, né? Que é importante que a gente aprenda mecanismos
técnicas para que a gente consiga acelerar essa análise, essa transformação dos dados, né? Essa modificação, porque eu recebo uma nota para o CFAP 601 e eu posso dar entrada com o CFAP 201, 202, 2403, 2556, 2551, uma infinidade de opções eu tenho. Então, tudo isso vai depender de um parâmetro, né, que é a finalidade de aquisição, e a partir disso, das regras que eu já possuo dentro de mim, que vão me guiar em como que eu vou fazer o lançamento desse documento fiscal. Então, o tipo de programação que a gente precisa, que vai ajudar a gente dentro da área fiscal tributária, é aquele que me permite analisar e manipular dados de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Porque não adianta nada eu fazer meu trabalho rápido e fazer errado. Então, ela precisa também me ajudar nisso. Então, não só ser mais rápido, mas também de forma prática, simples de operacionalizar e de forma segura. E no final das contas, a gente está lidando com o dinheiro das empresas, né? Com o dinheiro do contribuinte. Então é importante que a gente faça o nosso trabalho da maneira mais correta possível. Depois, o que é que nós fazemos? Já cobrimos esse ponto, né? Nós fazemos basicamente a manipulação dos dados dentro da área fiscal tributária. Né? Não adianta nada a gente ter velocidade se a gente não tiver segurança e praticidade. E aí, como que eu cheguei nessa conclusão? Né? Como é que eu descobri isso? Bom, quando eu comecei lá na área fiscal, em 2010, meu trabalho era basicamente lançar nota fiscal, lançar documentos fiscais. Beleza, era isso que eu fazia. Só que eu achava um processo muito lento, muito demorado, porque tinha que entrar no sistema, mudar a aba, mudar de campo. Eu tinha que colocar 4, 5 informações. Naquela época tinha as notas fiscais D1, né, o talãozinho pequeno. Então, poucas informações para lançar dentro do sistema e eu achava o processo muito lento, porque eu tinha que fazer movimentar muita coisa dentro do sistema para fazer isso. Eu nunca gostei, nunca fui fã de preencher formulário. Mas se você me acompanha, já me conhece há um pouquinho mais de tempo, você vê que dificilmente eu ensino vocês a construírem formulário. Se vocês forem observar outros canais que ensinam como construir soluções utilizando, né, programação, vamos construir um formulário. Por que eu não gosto de formulário? Porque ele atrasa o nosso processo. E é totalmente contra aquilo que a gente faz. Nosso trabalho é analisar e manipular dados. Então, se eu puder analisar e manipular com uma velocidade muito mais alta, né, muito superior, eu estou ganhando tempo, eu estou fazendo o meu trabalho de uma maneira muito satisfatória. Então, eu sempre fui contra isso. O que é que eu fiz para poder resolver esse problema? Eu comecei a perceber que o meu cliente ele mandava para mim uma planilhazinha Excel com as informações das notas lá que ele tinha lançado. Então, eram uns garranchos antigamente, era difícil da gente saber o que estava escrito ali. Então, ele mandava para mim uma planilhazinha com o CFOP, o valor da operação, a data da emissão, o número da nota. E aí eu pensei, são as mesmas informações que eu lanço dentro do sistema. Se eu conseguisse transportar essas informações aqui do Excel, essa planilha que ele me mandou, para dentro do meu sistema, cara, quanto tempo eu ia economizar com isso? E foi daí que eu tive um insight, comecei a pesquisar. E aí comecei a aprofundar e entender como que eu conseguiria utilizar os recursos do meu computador para automatizar as minhas rotinas de trabalho, né, para transformar horas de trabalho em minutos. E foi assim que começou. E aí que eu comecei a perceber. Eu precisava fazer algumas coisas, só que eu não tinha noção, não sabia como é que eu ia fazer. Então eu começava a definir os problemas. Né? Não tinha essa clareza naquela época, mas voltando e revisitando, eu comecei a perceber isso. Qual era o padrão? O padrão é que eu tinha um problema. Como é que eu faço para transferir as informações do Excel para dentro do meu sistema, por exemplo? Esse era um problema. Eu comecei a pesquisar sobre isso. E nesse processo de pesquisar, eu comecei a descobrir que existiam passos para fazer isso. Né? Que existia todo um trabalho para executar, para fazer aquilo ali acontecer. E aí, nisso eu fui uns 15 anos da minha vida aí, estudando e aprofundando para poder entender isso, transformar isso, fazer isso de uma maneira mais eficiente. Depois da contabilidade, eu comecei a estudar sobre SPED, né? Lá em 2012, quando veio a obrigatoriedade do SPED, e aí ficou mais fácil, porque eu conseguia extrair as informações do SPED para dentro do Excel e fazer as minhas análises de uma forma um pouco mais automatizada, de uma forma um pouco mais rápida. Então, eu consegui identificar rapidamente erros, né? Erros de escrituração, créditos que estavam sendo pegos de maneira indevida, lá no SPED fiscal, porque eu fui desenvolvendo essa habilidade. Então, hoje, para mim, é muito claro que o que a gente precisa focar na área fiscal tributária é na análise e é na manipulação desses dados. Tem muitos sistemas por aí que fazem essa análise. No sistema de auditoria de SPED, por exemplo, ele audita o SPED, te dá um relatório. E aí você pega esse relatório e depois você precisa fazer as correções, ou mandar para a empresa, né, o contribuinte lá, se você trabalha no escritório, para fazer as correções do sistema, ou se você trabalha numa empresa, você vai pegar essas informações e vai fazer as alterações necessárias. Então, assim,
Mas como que eu faço as alterações? De forma manual. Então é aí que entra a automação fiscal. É nisso que ela vai ajudar a gente. Ela vai ajudar não só a fazer análise também, né, das informações, a análise é um pouco mais fácil, porque eu tenho vários sistemas que fazem isso hoje em dia. Então eu posso ter um sistema para fazer as análises para mim, e a partir do momento que eu sei quais são os problemas, aí eu crio os mecanismos que vão me ajudar a resolver, a automatizar as minhas rotinas de trabalho, e com isso ganhar lá, transformar as horas de trabalho em minutos. E o que que eu preciso, então, para automatizar? Já sei qual tipo de programação, né, análise e manipulação de dados. Agora, o que é que eu preciso para automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? O que é que eu preciso para transformar horas de trabalho em minutos? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, ó, você precisa entender como funciona, né, o mecanismo, como é que eu crio essa estrutura. Lembra que eu falei, programar é criar uma estrutura lógica que vai me permitir resolver problemas. Então, como que eu crio essa estrutura lógica? Né? Como é que eu parto? Qual o princípio disso? Então, o primeiro ponto aqui que eu vejo é a gente entender como que funciona o nosso cérebro. Então, como funciona o meu cérebro? Como é que eu penso? O que isso vai me ajudar? Porque é o seguinte, o cérebro ele é um supercomputador. Eu lembro de um vídeo que eu estava vendo no YouTube outro dia, já tem um tempo, que era um professor, ensinava a inteligência, como desenvolver inteligência, né? Algo que a gente acha que nasce com ou sem, e ele discorda, ele acha que não, você consegue desenvolver a sua inteligência. E aí ele tinha lá uns alunos de um curso de física, e ele pediu para esses alunos fazerem uma estimativa, calcular quantos computadores de última geração são necessários para igualar a capacidade de funcionamento, de processamento de um cérebro humano. E eles fizeram esse estudo, fizeram esse levantamento. E aí o que, é que eles descobriram? Que seriam necessários 15 mil computadores para chegar na capacidade de processamento do cérebro humano. E aí ele fez uma conta, eu achei interessante, vamos pegar aí que esses 15 mil computadores a gente pague $100 em cada computador, que é um valor bem baixo. A gente tem um valor de $15 mil. Né? Tipo, é como se o nosso cérebro valesse $15 mil, 15 milhões, desculpa. Como se o nosso cérebro valesse $15 milhões. Se a gente for arredondar para reais, daria algo em torno de R$ 10 milhões. Né? O que a gente tem aqui dentro do nosso crânio, do nosso cérebro. Né? Então, ele ajuda a gente a entender e a organizar, a esquematizar essas informações. Tudo que foi criado, né, tudo que existe, ele foi pensado primeiro. Então, a gente pensa, a gente idealiza isso com a nossa mente e a partir disso a gente vai lá e constrói isso. Então, o nosso cérebro ele é um grande computador e a gente utiliza ele todo santo dia para resolver os mais diversos tipos de problema. E cada problema que a gente resolve, a gente segue uma sequência lógica estruturada. Então, o que é que eu estou querendo te dizer? Não é que você precisa aprender a criar uma estrutura, uma rotina lógica estruturada. Você já faz isso o tempo inteiro. Todo dia, todo santo dia, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir. Você está utilizando o seu supercomputador. É como se você estivesse rodando programinhas dentro da sua cabeça a cada coisa que você vai fazer. Então, como é que funciona? Como é que funciona o nosso cérebro, né? Um computador, por exemplo, ele tem a entrada, processamento e a saída. Esse é o funcionamento normal de um computador. Como que funciona o nosso cérebro? Da mesma forma, entrada, processamento, saída. Então, no final das contas, um computador que a gente usa aqui no nosso dia a dia, nada mais é do que uma cópia mal feita, digamos assim, do nosso próprio cérebro. E eu vou mostrar isso para você, tá? Então, ó, quero mostrar para você que a gente já faz isso o tempo inteiro, só não percebe. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Então, eu gosto de dar um exemplo, ele é bem completo, que é a rotina de atravessar a rua. Então, acredito que você deve atravessar a rua aí algumas vezes por dia, né? Toda vez que você sai. Então, o que é que acontece quando a gente atravessa uma rua, né? Quando a gente vai se preparar para atravessar a rua. Então, lembra, como é que o cérebro funciona no computador também? Entrada, processamento, saída. Beleza. Agora, vamos pegar uma atividade corriqueira, poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, lavar prato, varrer a casa, ir no mercado, fazer compras. Não importa a tarefa. Qualquer tarefa que você faz, você já utiliza esse mecanismo sem se dar conta. Então, vamos lá, atravessar a rua. Eu paro na beira da rua, olho para a esquerda e olho para a direita. Para quê? Para ver se está vindo carro. Então, esse momento em que eu paro para observar se está vindo carro ou não, o que é que eu estou fazendo? Eu estou coletando dados. É o equivalente à entrada das informações.
Então, se tiver carro vindo ou não, eu vou ter uma ação diferente, uma saída diferente. E o que acontece entre essa entrada e essa saída? Acontece o processamento. Então, como é que funciona? Eu olhei para a esquerda, olhei para a direita, vi que estava vindo o carro. E aí, dentro de mim, tem regras, né? Eu tenho conhecimentos que me permitem avaliar se é ou não a hora de atravessar a pista. Como que eu avalio isso? Basicamente pelo risco envolvido. Então, eu sei, no meu caso, até por experiência própria, que eu já atropelei um carro quando eu era criança, eu saí correndo desesperado e bati na lateral de um carro e acabei, inclusive, quebrando a perna. Então, eu sei por experiência própria que se eu atravessar a pista com um carro vindo, eu posso me machucar. Né? Não necessariamente você precisa ter passado pela mesma experiência que eu passei para você saber disso. Então, eu sei que se eu for atravessar aqui, eu posso acabar me machucando, eu posso até morrer. Então, assim, eu não vou, nesse momento que está vindo o carro, atravessar a pista. Então, o que foi que você acabou de fazer? Você acabou de fazer um processamento. Como é que ele se dá? Com base nos dados que você recebeu, você compara esses dados com as informações que você já tem. Aonde que isso acontece? Acontece quando eu estou lá no meu trabalho, na área fiscal e tributária. Lembra? Estou lançando a nota fiscal, acabei de receber a nota, estou analisando a nota, e aí eu observo o seguinte, qual a finalidade de aquisição dessa mercadoria, dessa nota fiscal aqui? Aí alguém vai te dizer, né? Nós saímos uma compra para revenda, ou uma compra para uso e consumo. E dependendo da resposta que você tem, você vai confrontar essa informação com as regras que você já tem dentro de você, e a partir disso você vai tomar uma decisão, sua saída. Vou lançar com esse CPP, com esse ST, com essa alíquota, vou pegar crédito, não vou pegar crédito. Então observa como isso acontece o tempo inteiro. Voltando para a nossa rotina lá de atravessar a rua, uma vez que eu tomo a decisão, eu vou ter a minha saída, tá? Que nesse caso são duas saídas possíveis. Ou eu vou parar e esperar, né? Caso venha um carro, eu vou parar, vou esperar os carros passarem, depois eu vou repetir o processo. Ou é seguro, eu posso atravessar e eu vou lá e concluo a travessia da pista. Então, uma simples rotina de atravessar a rua, a gente enxerga como que o nosso cérebro funciona, como existe um paralelo muito grande com o funcionamento de um computador normal. Então, isso quer dizer o seguinte, se eu conseguir enxergar qual é a lógica por trás de cada tarefa que eu estou executando no meu dia a dia de trabalho, eu consigo criar uma rotina automatizada, eu consigo criar um programinha. Então, voltando lá para a rotina de atravessar a rua, quando você para ali na beira da pista, é como se você acionasse ou chamasse uma rotina, né? Um programinha chamado atravessar a pista. Quando você está lançando uma nota fiscal, você está rodando um programinha chamado lançar nota fiscal. Então, e assim vai, assim sucessivamente, quando você vai tomar banho, quando você vai no mercado, quando você vai se alimentar, quando você vai lavar prato. O tempo todo você vai rodando um programinha atrás do outro. E no seu trabalho, no seu dia a dia, não é diferente. Então, quando você vai, por exemplo, analisar um SPED fiscal, um lançamento fiscal que foi feito, se está correto ou se não está correto, como é que você faz? Entrada, eu pego os dados, CFP, CCT alíquota, tem base, não tem base, beleza, peguei as informações, processamento. Que operação é essa? É uma operação de revenda, é uma operação de uso e consumo, é uma compra, é uma venda, é dentro do Estado, é fora do Estado? Quantas regras existem dentro de você? É que você já conhece, já sabe, já utiliza de maneira automática e instantânea, mas talvez nunca tenha parado para pensar que essas mesmas informações que você já conhece, né, que são básicas aí da área fiscal tributária, são elas que vão te ajudar a automatizar suas rotinas de trabalho. São elas que vão te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos. Então, para desenvolver essa rotina, né, esse trabalho, você precisa de 4 habilidades. Essas 4 habilidades a gente vai ver lá na live 8. Eu vou detalhar com vocês quais são as 4 habilidades de programação que você precisa entender, que você precisa utilizar para conseguir transformar horas de trabalho em minutos, para conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Então, definitivamente, você não precisa ser um programador profissional, você não precisa construir um software para poder conseguir resolver ou automatizar suas rotinas de trabalho, não precisa fazer uma faculdade de programação para que você consiga tirar o proveito dessas informações para o seu dia a dia de trabalho. Da mesma forma que uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa empresa comercial, numa empresa industrial, não precisa ser um contador para lançar uma nota fiscal dentro do sistema. Eu, por exemplo, não sou contador e estou aqui já há alguns anos, né, ensinando as pessoas sobre SPED fiscal e agora sobre como automatizar rotinas fiscais e tributárias. Preciso de um conhecimento específico que resolve um problema específico. No final das contas, é isso que a gente precisa. Eu preciso do conhecimento necessário para resolver um problema específico no meu dia a dia ou para acelerar a execução de uma determinada rotina que eu já faço.
E com isso, eu ganho uma série de benefícios, né? Como eu falei lá na live anterior, não só o ganho de tempo, como também aumento de salário, reconhecimento profissional. Se você é um consultor tributário, fiscal, se trabalha com assessoria, tem um escritório de contabilidade, você também tem o benefício de conseguir atender mais clientes utilizando a mesma estrutura, a mesma equipe, sem aumentar tanto assim os seus custos. Você tem a possibilidade de fazer o seu trabalho de forma mais segura, de uma forma mais precisa. Então, tudo isso vai te ajudar também a elevar a sua margem de lucro. Se eu consigo atender mais clientes com a mesma equipe, eu consigo ganhar mais dinheiro. Então, todos esses são benefícios, alguns dos benefícios que você possui a partir do momento que você sabe como transformar horas de trabalho em minutos, a partir do momento que você sabe como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. E aí, a partir dessas observações que eu falei para vocês, né, rotina atravessar a rua, a gente já faz isso no nosso dia a dia, eu comecei a perceber que existe um padrão, tá? Que padrão é esse? Padrão que vai fazer com que a gente construa, que vai facilitar que a gente construa as nossas rotinas automatizadas. Eu chamei isso, criei um método, inclusive, disso, né? E é o que eu ensino hoje para os meus alunos. E como que esse método surgiu? Isso eu vou explicar também lá na live 8, né? Em detalhes para você, como é que o método surgiu, como que a gente utiliza ele. Mas nesse momento eu quero explicar, eu quero mostrar para você como que ele funciona, tá? Basicamente é um método de 3 passos que vai ajudar a gente a acelerar, a enxergar primeiro o nosso trabalho, né, dentro da área fiscal e tributária, como que eu estruturo ele de uma maneira de uma maneira organizada e a partir disso depois ir lá implementar a minha solução, transformar ela numa rotina automatizada. Então são 3 passos, eu chamo ele de DMI. O D é de definir um problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então notem o seguinte, a maioria das pessoas, né, principalmente quem começa a me seguir, já vem doida querendo fazer o I, que é o que? Implementar a solução. E o que é que acaba acontecendo? As pessoas acabam tendo extrema dificuldade. E lembra que eu falei? Tudo que foi construído pelo homem foi pensado antes. Então, a maioria das pessoas que encontram dificuldade, eu tenho que ser um programador, é muito difícil. Por quê? Porque faltam esses 2 passos. Falta essa clareza. Cara, qual o problema que eu estou tentando resolver? Como que eu resolvo esse problema já no meu dia a dia de trabalho? Uma vez que eu entenda isso, fica mais fácil de implementar. Agora, se você encara que programação é simplesmente decorar código, você vai aprender uma linguagem qualquer, vai decorar o máximo de código que você puder, e quando chegar na hora de implementar, você não vai conseguir. Por quê? Porque não é os códigos que fazem a mágica acontecer. É a sua clareza sobre qual problema eu estou tentando resolver e qual passo a passo, qual a sequência lógica estruturada que vai me levar até a solução desse problema. É isso que a maioria das pessoas ignora. Então, a programação, na verdade, ela acontece primeiro na sua mente. Ela acontece utilizando lógica. E todos nós sabemos utilizar lógica, né? Nós somos animais lógicos, digamos assim. A gente tem o maior cérebro, né, da natureza e a gente utiliza isso para construir coisas que nenhuma outra espécie que vive aqui no planeta Terra é capaz de construir. Como que a gente constrói essas coisas? Usando lógica. Então, a primeira coisa mais importante que você precisa fazer, se você quiser automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, é ter um senso muito forte de definir um problema, porque é ele que vai nortear todo o seu trabalho. Então, se eu não tenho um problema, o que é que eu vou resolver? Por que é que eu vou usar uma linguagem de programação? Eu vou construir o quê? Se eu não tenho a menor noção de qual problema que eu vou resolver. Entende como o problema não é a programação, não é o código que eu vou usar? O problema é para que eu vou usar isso? Onde que eu vou usar? Em qual contexto? Então eu saí 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar um pouco sobre programação, né, sobre como automatizar as minhas rotinas. Não foi o tempo todo da área fiscal e tributária, né? Tinham outras áreas também relacionadas, mas eu fui buscando resolver problemas que eu tinha no meu dia a dia. Foi isso que me fez avançar. Não foi pegar um livro, por exemplo, e estudar aquilo e decorar os comandos. E aí, na hora que eu preciso, os comandos vão vir na minha cabeça e eu só vou digitar e acabou. Não foi isso. Foi exatamente ter problemas para resolver. Então, por isso que eu visto essa camisa de resolvedor de problemas, né? Resolver problema é uma oportunidade. Porque quanto mais problema você resolve, mais você eleva o seu nível intelectual e mais você vale.
Então, nessa mesma palestra que eu falei lá do cérebro, que vale 15 milhões, ele fez uma analogia interessante. Por que é que tem um estagiário que ganha meio salário mínimo, um salário mínimo, e tem um CEO da empresa que ganha 100 mil reais por mês, por exemplo? É uma diferença muito grande. Os dois trabalham mais ou menos a mesma quantidade de tempo, né? A mesma quantidade de horas. Porque um ganha 100 mil e o outro ganha só um salário mínimo, por causa da capacidade de resolver problemas. Então, o CEO ele consegue resolver problemas mais complexos. Logo, a hora dele vale muito mais do que a hora de um estagiário, que está lá basicamente para aprender. Ele ainda não sabe como resolver problemas, nem os problemas simples, imagine os complexos. Então, ele entra lá para aprender, recebe um salário para aprender, e ele vai se desenvolvendo. A partir do momento que ele sabe como resolver problemas mais complexos, aí ele sai da posição de estagiário e passa a ser um contratado. E assim vai. A partir do momento que você sabe como liderar uma equipe ou levar um grupo de pessoas a um determinado resultado, você passou a ser um supervisor, passou a ser um gerente, e assim vai. O que é que o CEO faz? Ele leva uma empresa, uma organização inteira até um determinado resultado. Ele entende como que vai fazer isso acontecer. Então, quanto mais problemas você tiver exposto, né, e você tem demais, é por isso, inclusive, que você trabalha no lugar onde você trabalha, né? Você trabalha numa empresa comercial, industrial, no escritório de contabilidade, você só está aí porque você resolve algum problema para o dono dessa empresa, o dono dessa organização. E é assim que ele leva a empresa onde ela quer chegar. Né? Então, qual é o seu papel? O seu papel é resolver os problemas que acontecem ali no seu dia a dia de trabalho. Então, saber programar, né, saber ter essa visão lógica, estruturada, passo a passo, ela vai organizar os seus pensamentos, ela vai te dar uma clareza maior e ela vai fazer com que você, sua hora, valha mais, cada dia mais. Cada vez, quanto mais problemas você for capaz de resolver, mais valioso você se torna. Por que que aprender a automatizar rotinas fiscais e tributárias é um conhecimento tão valioso, é uma oportunidade tão grande? Eu falei, ó, a gente tem um mercado aí de 200 bilhões de auto de infração rodando, falei isso na live passada, né? Rodando todos os anos. E por que isso está acontecendo? Porque faltam profissionais que enxerguem como resolver esse tipo de problema. Um grande problema que tem hoje na área fiscal e tributária, estoque. 11 entre 10 empresas, eu costumo brincar, tem problemas de estoque. Então, um profissional que sabe como resolver os problemas de estoque que a empresa tem, ele tem clientela garantida para o resto da vida. Ele tem muito mais clientes do que ele consegue dar conta de atender. Então, quando eu não sei, eu me esquivo desse problema, eu não consigo converter ele. Então, o problema só é um problema quando eu não sei resolver. A partir do momento que eu sei como resolver um determinado problema, ele deixa de ser um problema para mim, ele passa a ser uma oportunidade. É uma oportunidade, dependendo do problema que você está resolvendo, de ganhar dinheiro, de ter mais tempo, de ter reconhecimento profissional, de aumentar o meu faturamento, de aumentar minha lucratividade. Então, assim, são problemas, são oportunidades em potencial. A partir do momento que eu entendo, domino aquilo ali, deixa de ser um problema, passa a ser uma oportunidade. Então, assim, a gente vai aprofundar nesse método, né, do DMI, como é que você utiliza ele, como é que utiliza cada etapa, né, definir o problema, mapear o passo a passo e implementar a solução. Então, o definir o problema é isso que eu falei, enxergar o problema, é importante mudar essa mentalidade, né? Enxergar cada problema como uma oportunidade de crescimento profissional, mapear os passos. O que é mapear os passos? Foi aquele exemplo que eu dei lá de atravessar a rua. Cara, tem um problema. Qual é o problema? O problema é atravessar a rua. Como que eu faço para atravessar a rua? A gente fez aqui, né? A gente fez um algoritmo, caso vocês não tenham percebido, né? Um passo a passo. Ah, olha para a esquerda, olha para a direita, se não tiver carro nenhum vindo, aí você vai lá e atravessa. Então, isso é um passo a passo. Passo 1, olha para a esquerda. Passo 2, olha para a direita. Passo 3, verifica se tem carro vindo, sim ou não. Passo 4, se não tiver carro vindo nem na esquerda nem na direita, então atravessa a pista. Passo 5, atravessar a pista. Então, assim, você consegue estruturar muito claramente um passo a passo a partir do momento que você tem essa clareza de qual problema você está resolvendo. Depois você vai lá, estrutura o passo a passo da solução e, por fim, o que é que sobra? Pegar esse planejamento que você fez, implementar, transformar isso numa solução automatizada. Tá? Então, depois que você sabe qual é o problema, que você sabe qual é o passo a passo, qual é o plano que você vai implementar, que você vai utilizar para chegar no resultado que você quer, programar é um detalhe. Né? É uma questão de, cara, como é que eu digo para o computador isso? É tipo eu querendo me comunicar com alguém dos Estados Unidos, uma pessoa que fala inglês, eu não falo inglês. Então, eu vou escrever o que eu quero ali em português, depois eu vou usar um tradutor e vou mandar a mensagem para a pessoa em inglês. Então, uma linguagem de programação é isso que ela faz. Ela traduz o nosso pensamento lógico, a nossa lógica estruturada, para o computador. O computador entende 1 e 0. Então, ele faz essa transição. Ele faz a transição do nosso pensamento, da nossa lógica, para 1 e 0, para que o computador consiga executar para a gente. Perfeito? Então, assim, precisa ser um programador profissional?
Não. Mesma forma que você não precisa dominar todas as áreas da contabilidade para você ser um contador. E muitas vezes você nem precisa ser um contador para atuar. No meu caso, eu atuo na área fiscal tributária desde 2010 e eu não sou um contador. Né? E hoje eu estou aqui ensinando para outras pessoas que, inclusive, são contadores que estão atuando na área fiscal tributária. Por que isso é possível? Porque eu identifiquei um problema, me esforcei para entender como esse problema funcionava, criei um passo a passo para resolver esse problema, criei um método, e agora eu ensino esse método para as pessoas que têm o mesmo problema pelo qual eu já passei. Então, é expertise, né? É o conhecimento, know-how, saber fazer. Então, quando você está estudando, você está só absorvendo conhecimento. Mas o crescimento ele só vai vir quando você adquirir esse saber fazer, esse know-how. Tá? Então, para isso, se você quiser adquirir esse know-how, se você quiser desenvolver a sua carreira na área fiscal e tributária, eu vou reforçar aqui o meu convite para você participar da Semana da Automação Fiscal, que vai acontecer de 7 a 11 de fevereiro de 2022. E em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar a hora de trabalho em minutos e colher esses efeitos colaterais aí de aumentar o salário, ter mais tempo, de obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado. Eu vejo você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.